Vem fazer um mundo diferente por toda parte, em cada olhar. Realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Vem fazer um mundo diferente por toda parte, em cada olhar. Realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Não existe sorte nesse mundo, irmão. Tenha como norte o seu coração. Seu caminho só você pode percorrer. O tesouro está tão perto e você nem vê.
Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Olhar pro lado, notar o irmão, levar o seu melhor a toda direção. No dia a dia, com decisão, o bem é a chave, o guia da transformação. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Senhor, aqui estou a te pedir por todos que buscam e querem ser felizes sem mesmo perceber que a felicidade está em você. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Senhor, aqui estou a agradecer por tudo que fazes pros nossos corações poderem compreender que a libertação só nossas ações podem trazer. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão, pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão.
desfez, não te aflige a noite escura ao coração que a lágrima domina. Ele estende amorosa mão divina e abre as portas da paz, risonha e pura, alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína. Acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o a cruz que te ampara e regenera, envolvendo-te em santa primavera. O Mestre amado seguirá contigo, seguirá Boa tarde, companheiros, companheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública
nesse canal do Centro Espírita Miguel, do YouTube. Hoje as nossas companheiras Kátia e Regina vão trazer para a gente o estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos, e que possamos aprender um pouquinho mais, né, sobre essa doutrina tão bonita, tão esclarecedora e consoladora. Fiquemos na paz de Jesus. Um abraço a todos. Bom estudo para a gente. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 10. Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito. Cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os sépticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Vamos agora nos concentrarmos para a nossa prece. Senhor Jesus, mestre amigo, irmão incomparável, ao iniciarmos mais uma tarde de reunião pública, unidos não fisicamente, mas em pensamentos e vibrações, só temos muito que agradecer essa oportunidade de estudos, onde temos a chance de podermos refletir e vivenciar os teus ensinamentos, para que possamos nos instruir e nos iluminarmos. Obrigada aos trabalhadores da Casa de Miguel, aos nossos mentores e toda a legião de amigos voltados para o bem. Que nessa oportunidade, o coração dos homens que ainda encontram-se esquecidos de Ti, Pai, possam fazer seu despertar, merecedores também que são do Teu amparo, da Tua proteção e do Teu grande amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus.
Boa tarde, meus irmãos. Vamos ao nosso estudo da tarde de hoje do Livro dos Espíritos, capítulo 12, da perfeição moral. O item são as perguntas de 907 a 912 e nós vamos falar hoje em paixões. Antes de nós começarmos as perguntas, nós vamos situar, esclarecer, dar o significado da palavra paixão. Paixão, no nosso dicionário Aurélio, significa sentimento ou emoção levados a um alto grau de intensidade, amor ardente, entusiasmo muito ativo, atividade, hábito ou vício dominador. Então, todos esses itens que o nosso dicionário traz, eles se encaixam direitinho nas nossas perguntas. Vamos à primeira pergunta. Primeira pergunta. Será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Vamos à reflexão da pergunta 907. A paixão só se torna nociva quando é excessiva ou quando é dirigida para o mal, mas a paixão sincera, que é conduzida com o objetivo de quem coloca o interesse alheio acima do próprio interesse, tem méritos excepcionais e alcança grandes metas de trabalho, levando o homem apaixonado a excelentes vitórias no campo da carne. É aquela grande prova de desprendimento. Eu tenho a preocupação em querer auxiliar, em querer atender a necessidade do meu irmão e vendo nele as dificuldades, e eu estou ali para auxiliá-lo dentro das minhas possibilidades. Isso é importantíssimo. Outra perguntinha. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem mais? A resposta dos espíritos: as paixões são como um corcel, aquele cavalo belo e veloz, no significado de corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que a deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para nós mesmos ou para outrem. Vamos agora ao comentário. As paixões se tornam nocivas quando elas se sobrepõem à lucidez e à razão, quando elas passam a satisfazer exclusivamente o ego do homem, quando elas invadem as fronteiras alheias, quando deixam de ser úteis à coletividade e passam a atender interesses individuais, os interesses próprios, e quando se transformam em verdadeiras obsessões. É aquela minha vontade, aquele meu desejo, Eu não estou pensando no outro, eu estou pensando em mim. Então, essa paixão é nociva, porque ela não está visando um bem geral, ela está visando um bem particular. Eu estou alimentando o meu ego, e isso não é o correto. Mais uma perguntinha para refletirmos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços,
vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos dentro de vós fazem esforços. Vamos à nossa reflexão, ao nosso comentário. O homem já possui dentro de si todas as potencialidades para discernir o bem do mal. E a opção pelo que é ruim está nos resquícios que traz de sua animalidade, que insiste em permanecer com ele. E só mesmo um esforço maior e uma vigilância constante o levarão à vitória contra si mesmo. É aquela luta incessante, né? É o vigiai. Nós temos que estar sempre vigiando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso comportamento, porque nós temos já toda a certeza do que é bom e do que é ruim. Mas muitas vezes nós optamos não pelo melhor, por uma acomodação, por um desejo, alimentar aquele desejo, aquele homem velho que ainda existe dentro de nós, arraigado a tantos vícios, a tantos maus costumes, que nos faz fazer a opção errada. Pergunta 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os espíritos bons lhe virão certamente em auxílio, porquanto isso é sua missão. Vamos à nossa reflexão. Os espíritos amigos e benfeitores, eles estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, sugestionando para o bem, mas eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, que é a liberdade de escolhermos. E se escolhemos o mal por livre-arbítrio e espontânea vontade, eles não podem fazer absolutamente nada. A escolha, a responsabilidade é totalmente nossa. Então, cabe a nós podermos estar voltados sempre para o bem e para o alto, em comunhão com o nosso anjo guardião que está ali velando por nós para que façamos a escolha ideal, o melhor, e a responsabilidade é toda nossa. Pergunta 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Vamos à reflexão da pergunta 911. Qualquer tipo de paixão, por mais tentadora que seja, ou por mais impositiva que se mostre ao homem, poderá sempre ser domada, desde que haja vontade firme e uma determinação forte em se desvencilhar dela, contando com o amparo dos amigos espirituais. Mas o principal é a vontade de quem se acha constrangido pela paixão.
é aquele discernimento que nós temos que ter, né? Saber que aquilo não é uma coisa boa, que aquela vontade, aquele propósito não vai nos levar a um bom termo, e ter aquela firmeza, aquela vontade, claro que com a ajuda dos irmãos, mas a vontade, o desejo maior tem que partir de mim. A última pergunta, 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Vamos agora refletir sobre a última pergunta, 912. Praticar a abnegação e o trabalho em benefício dos outros é o mais importante. Desde que se fala de abnegação, nós estamos falando de desprendimento. Então, criando sempre um clima de aceitação mútua com os companheiros de jornada, aurindo os recursos da paciência, da bondade, da serenidade e do amor. Amor pelas criaturas de Deus, num trabalho incessante na busca da sua iluminação espiritual. O momento atual é propício para exercitarmos tudo isso e, com isso, alavancarmos para a escala evolutiva, para darmos ao Pai, que nos dá tantas oportunidades, a certeza de que nós estamos caminhando, estamos aprendendo, estamos treinando, né? Então, a nossa grande oportunidade de exercitarmos tudo isso é o nosso momento atual. Bem, agora que nós já vimos as perguntas do nosso estudo, já refletimos sobre as respostas, já temos uma noção, nós vamos fazer um apanhado geral de tudo que foi falado. O princípio das paixões está na natureza. Ele não é mau em si. O problema está no excesso e nos abusos. As paixões são necessárias até para que a gente desenvolva projetos, para que nós cresçamos, para que a gente possa evoluir. Nós precisamos dela. Excesso não é a causa da paixão. É o excesso, aquilo que é demais. Nós podemos observar que nas relações a dois, muitas vezes uma pessoa apaixonada, ela se torna possessiva, cruel, entre aspas, proprietária. E vemos como resultado uma situação de violência, de crueldade, de cerceamento em seus múltiplos aspectos. Isso é uma paixão desgovernada, que sobrepõe-se à lucidez e à razão. Uma paixão positiva é gerada por entusiasmo, por inclinação para se fazer algo de bom. Leon Denis nos diz, abre aspas, a vontade é força soberana da alma. A vontade é atributo do espírito. Fecha aspas. Encontramos essas palavras nos livros Depois da Morte e Problemas do Ser, do Destino. Nós todos temos paixões perniciosas que geram vícios e prejuízos à nossa evolução espiritual. São essas paixões que o Evangelho de Jesus vem nos ensinar a combater. Trabalhar para combater essas paixões é o projeto que o Evangelho apresenta para nós. Nós precisamos dessa paixão, desse fogo ardente, para que gere progresso pessoal em torno de nós, da família, do grupo social, do grupo religioso, da sociedade em si, cada um fazendo a sua parte. Predominância da natureza corporal. Vamos vencendo isso no dia a dia. Como? Praticando bem. É uma tarefa que eu não vou dizer aqui que ela seja difícil, né? Eu vou dizer que ela é trabalhosa. É uma tarefa exigente.
Kardec diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Transformação moral, esforço. Não diz que nós somos convidados a ser santos, nem que nós não tenhamos defeitos e que já tenhamos vencido todas as dificuldades. Cada espírito traz consigo as suas dificuldades. E quando se depara com os ensinamentos de Jesus, tem dificuldades de romper com processos de paixões que o levaram a práticas que muitas vezes estão cristalizadas no seu perispírito. Então, isso leva um tempo para ser trabalhado. As pessoas maliciosamente, cruelmente dizem assim: mas fulano é espírita, fulano não caminhou nada. Então respondemos: o que você conhece da história desse espírito? Você sabe quem é esse espírito? Você sabe as lutas que esse espírito se impõe para vencer essas dificuldades? Muitas vezes, esse espírito já está apaixonado pelas causas de Jesus, mas ele tem dificuldades a vencer para ele se mostrar um representante dessa causa. Então, daí nós concluímos no estudo das paixões que a gente necessita das paixões. Elas fazem parte da natureza humana. Elas estão dentro da lei natural. Todos esses estudos que foram feitos anteriormente vêm falando de uma forma ou de outra sobre isso. Mas nós precisamos ficar atentos, sermos vigilantes quanto à educação. A educação é a palavra-chave. Quando os espíritos estão propondo aqui uma transformação, vencer os excessos, evitar os abusos, não se envolver demais com os supérfluos, tudo isso já foi estudado e é para que possamos domar as nossas más tendências, as nossas más paixões. Na pergunta 257 aqui do nosso Livro dos Espíritos, o parágrafo 8º, tem uma nota que Kardec nos fala sobre isso, sobre esse trabalho que nós precisamos fazer, que ele é único, pessoal e intransferível. Trabalho esse que só uma paixão por uma causa vai nos fazer realizar. Agora nós vamos fechar o nosso estudo com uma mensagem do livro O Homem Integral, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. A criatura terrestre está em viagem pela terra, e todo trânsito, por mais demorado, sempre termina. Ninguém se engane e nem engane aos outros. Uma autoanálise cuidadosa, uma reflexão periódica a respeito dos valores reais e aparentes, a meditação sobre os objetivos da vida, concedem pautas e medidas para a harmonia, para o êxito real do ser. A finalidade da existência corporal é a conquista dos valores eternos e o êxito consiste em lograr o equilíbrio entre o que se pensa ter e o que se é realmente, adquirindo a estabilidade emocional para ser o mesmo na alegria como na tristeza, na saúde ou enfermidade, no triunfo ou no fracasso. Quem consiga a ponderação para discernir o caminho e o percorra com tranquilidade, terá começado a busca do êxito que logo mais culminará com alegria.
Obrigado a todos, uma boa tarde, esperando que eu tenha sido clara e tudo isso que foi dito, que foi mostrado, exemplificado, tenha ficado com todos nós para que possamos trabalhar dia a dia todos os ensinamentos. Fiquem com Deus. Obrigada. Mais uma vez, boa tarde, amigos. Que todos sejam bem-vindos a mais uma reunião pública online do Centro Espírita Miguel, aqui pelo nosso canal do YouTube. Hoje, nós vamos estudar e refletir no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 22. Não separei o que Deus juntou. O item é o 5, que fala sobre o divórcio. Antes de irmos para o texto, especificamente, precisamos contextualizar o divórcio no Brasil. O casamento introduzido no Brasil no tempo do Império, era regido pelas normas da Igreja Católica e o maior dogma referindo-se à sua indissolubilidade, que não quer perder a solidez, que não se divide, né? Até mesmo nas hipóteses em que se autorizava o divórcio de cama e habitação, não havia rompimento do vínculo matrimonial. O que ocorria era apenas a separação de corpos. E aí nós lembramos quantos casais passaram por isso, quantos casais nós conhecemos e ainda existem até hoje que estão convivendo juntos, mas separados por corpos. Retornando, o casamento civil foi instituído no Brasil através do Decreto 181, de 24 de janeiro de 1890, que não tratava da dissolução do vínculo conjugal, mas previa a separação de corpos, também chamado de divórcio, contrapondo-se ao que era regido pelas leis da Igreja. Então, agora, nós vamos ao texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz assim: o divórcio é uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois se reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Vamos então entender um pouco mais com uma citação do Espírito de Emmanuel no livro Vida e Sexo, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Compelidos muita vez às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegado a sofrimento indébito, se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou calamidades outras que lhes complicariam ainda mais o destino. Nesses lances da experiência surge a separação, a maneira de bênção necessária, e o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral da autoaprovação para renovar o caminho que lhe diga respeito, acolhendo ou não
nova companhia para a jornada humana. Emmanuel ainda acrescenta: óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, competindo-nos tão somente nesse sentido, reconfortar e reanimar os irmãos em lide, nos casamentos de provação, a fim de que se sobreponham às próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração ou expiação que rogaram antes do renascimento no plano físico, em auxílio a si mesmos. Ainda assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus e ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. Retornando agora ao Evangelho, nós encontramos assim: se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores, quer dizer, enganadores, traiçoeiros, infiéis, aqueles dos seus chefes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, impuseram o divórcio em várias circunstâncias. Dupla prevaricação, porque praticada com vistas unicamente aos interesses materiais e não para atender à lei do amor. Emmanuel fala também do compromisso afetivo, e ele diz assim: quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, seja qual for o campo de circunstâncias em que esse compromisso venha a ser efetuado. É dada a ruptura no sistema de permuta das cargas magnéticas de manutenção, de alma para alma, o parceiro prejudicado, se não se dispõe de conhecimentos superiores na autodefensiva, entra em pânico, sem que lhe possa prever o descontrole que muitas vezes raia na delinquência. Tais resultados da imprudência e da invigilância repercutem no agressor, que partilhará das consequências desencadeadas por ele próprio, debitando-se-lhe ao caminho a sementeira partilhada de conflitos e frustrações que carreará para o futuro. No item 695 de O Livro dos Espíritos, traz assim: será contrário à lei humana o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E como respostas encontramos: é um progresso na marcha da humanidade. O casamento ou a união permanece de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, ou um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Kardec ainda continua: mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: Moisés, pela dureza dos vossos corações,
vos permitiu repudiar as vossas mulheres? Isso significa que desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Reparem só o que diz o Evangelho. Mas acrescenta: no princípio não foi assim. Ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e orgulho, e viviam segundo a lei de Deus as uniões fundadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade ou ambição, não davam motivo ao repúdio. E então nós lembramos do amor. E vamos ver o que nos diz o Evangelho sobre esse sentimento. Então, no capítulo 11, item 8 e 9 do Evangelho, Lázaro e Fênelon, falando da lei do amor, nos dizem assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor constitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. O amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais sublime. Todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. E aí, no Livro dos Espíritos, lá na questão 938, temos as seguintes considerações de Allan Kardec quando pergunta se a vivência do amor é apenas uma necessidade passageira ou algo a que estamos fatalmente destinados. Ele diz assim na nota: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de sentir-se amado. Um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que se simpatizam com o seu, o que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Suas palavras estão intrinsecamente associadas a uma das muitas definições do que seja o amor. Sentimento que impele as pessoas para o que se lhes afigura belo, digno ou grandioso.
E se estamos fatalmente destinados à vivência desse sentimento belo, digno, grandioso, porque se assim não fosse, não nos impulsionaria a benevolência em nossas escolhas e atitudes, torna-se imprescindível o conhecimento de suas várias possibilidades, bem como das virtudes que abarca. E aí vem a pergunta: o que é amar? Como esse sentimento se manifesta? Não tem como deixar passar, né? Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 até 13, o apóstolo Paulo traz um dos mais belos cânticos sobre o que seja o amor genuíno. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os povos, e ainda que eu entre o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E em suas palavras, o apóstolo se refere a 9 virtudes do amor. E são elas: paciência, tolerância, benevolência, incondicionalidade, maturidade, respeito, capacidade de perdoar, lealdade e humildade. E o apóstolo Paulo, depois de descrever as 9 virtudes do genuíno amor, oferece-nos uma síntese do que ele é capaz. Novamente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É somente através da real vivência desse sentimento, atitude, que fortalecemos-nos no sentido de relevar os atritos que muito de nossos relacionamentos ainda carregam, numa tentativa de construir vinculações afetivas verdadeiramente enriquecedoras e gratificantes. Agora, voltando ao último parágrafo, nós temos: e vai ainda mais longe, pois especifica o caso em que o repúdio pode verificar-se, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca sincera. E aqui a gente pode lembrar da emblemática passagem da mulher adúltera e do que Jesus falava para aquela multidão que desejava apedrejá-las. Continuando, é verdade que proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica prescrevia a lapidação para esses casos, querendo abolir um costume bárbaro,
precisava naturalmente de estabelecer uma penalidade que encontrou na ignomínia decorrente da proibição de novo casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil substituída por outra lei civil, que, por sua vez, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. E aí, gente, para fechar, Emmanuel comenta assim: o divórcio, pois baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Efetivamente, ensinou Jesus: não separeis o que Deus ajuntou, e não nos cabe interferir na vida de cônjuge algum, no intuito de arredá-lo da obrigação a que se confiou. Ocorre, porém, que se não nos cabe separar aqueles que as leis de Deus reuniu para determinados fins, são eles mesmos, os amigos que se enlaçaram pelos vínculos do casamento, que desejam a separação entre si, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha, sem ferir-lhes a decisão. Graças a Deus, graças a Jesus. Senhor Jesus, só temos que te agradecer por toda a tarde que nós tivemos hoje, por todo o ensinamento que nos foi permitido e por todas as reflexões as quais, com certeza, já providenciaremos o uso no nosso dia a dia. O nosso muito obrigado, Senhor. Pedindo ainda que continue envolvendo a cada um de nós. Que as vibrações de luz e de paz que nos chegam agora, Senhor, que estão sendo derramadas sobre cada um de nós, também possam chegar às nossas casas e cada uma das pessoas que se aproximarem de nós possam sentir dessa energia favorável. E assim ainda te pedir, Mestre, que também possa ser enviadas através dos nossos pensamentos e através desses trabalhadores abnegados da tua seara, Mestre, transmitida a todos os irmãos que necessitam desse mesmo amparo e dessa luz. Estejam eles hospitalizados, em cárceres, nas ruas, embaixo dos viadutos, das marquises, aonde se encontrarem. E também, Senhor, tocando a cada um dos irmãos espirituais que estejam ao nosso lado, ou onde se encontrarem. Agradecidos, Senhor, por mais essa tarde, queremos te pedir a tua permissão para darmos por encerrado o nosso estudo, o nosso encontro do dia de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus.